Bora lá, galerinha. Bora resolver aqui. Vou resolver com vocês a prova de atividade avaliativa de ambiente, saúde e segurança, certo? É, então vamos lá. Como é uma atividade avaliativa, tá? O objetivo dela é deixar alguns pensamentos relacionados à parte ambiental e como que a agricultura e pecuária, né? Acaba se relacionando aí com o ambiente, tá? Primeira questão, a agricultura foi responsável por mudanças significativas nos padrões de fixação e distribuição das populações humanas. Que alteração nos fluxos de pessoas ocorreu com o advento da atividade agrícola? Aqui é uma parte histórica que é importante, né? A gente tem que lembrar que a agropecuária, ela causa impacto, assim como toda atividade humana, mas ela também é importante. E a agricultura, ela foi fundamental para a fixação dos homens em determinados locais, né? A partir do momento que o homem começou a controlar as culturas, produzir seu próprio alimento, ele, ele começa a se fixar, ele deixa de ser nômade, ele não precisa mais correr atrás de caças, ficar mudando de local, porque ele começou a trabalhar com agricultura. Ok? Então é mais ou menos essa ideia. E a alternativa que responderia essa questão é a alternativa C, certo? Questão 2. Explique o que é ecossistema, agroecossistema e diferencie e aponte as principais características dos dois sistemas. Comentei em sala de aula. O ecossistema é o que está equilibrado, é o meio natural. Todas as relações das harmônicas às desarmônicas, elas acontecem, mas a gente tem um equilíbrio, né, de tudo. O agroecossistema é uma alteração causada em um ecossistema para a gente trabalhar a agropecuária, tá? E essa intervenção, ela acaba causando alguns desequilíbrios no ambiente, certo? E seria isso, né? Mais ou menos essa linha de raciocínio que eu queria nas respostas. Questão 3: a agricultura convencional, quando mal praticada, traz prejuízos aos sistemas ambientais. Porém, quando bem praticada, cumpre o papel de aumento de produção nas áreas. Faça uma análise explicando vantagens e desvantagens da agricultura convencional. A agricultura convencional é a agricultura com a mecanização, com fertilizantes químicos, com inseticidas, herbicidas, com as práticas de limpeza diária, monocultura, geralmente tende a monocultura, e, enfim, todo esse conjunto aí de atividades que a agricultura convencional permite, ela favoreceu o aumento de produção, né, dos produtos, aumento de renda para alguns, né? E uma facilidade no trabalho que, quando é realizado manualmente, é difícil, né? Ao mesmo tempo, tem essa desvantagem, né? Quando você mecaniza, você tira emprego de muitas pessoas. Quando você utiliza bastante fertilizantes químicos, a longo prazo você prejudica seu solo, você fica refém de estar comprando aquele fertilizante químico. Monocultura acaba atraindo muita praga, né? Essas culturas, todas essas culturas em grande escala, tem os problemas aí com pragas, né? E aí vai ter os gastos com inseticidas, herbicidas, fungicidas, enfim. Os populares agrotóxicos, alguma galerinha do agro gosta de usar defensivos, o termo defensivos, né? Mas são agrotóxicos. E alternativa número 4:
Os insetos herbívoros podem levar a grandes perdas econômicas na agricultura. Para combatê-los, foram desenvolvidos vários tipos de inseticidas, substâncias que podem ter um efeito desastroso sobre o meio ambiente. Explique quais problemas os inseticidas podem causar ao ambiente e indique uma alternativa melhor para combater as pragas agrícolas. Comentei isso em sala de aula também, tá, turma? O inseticida, quando bem utilizado, ele vai ter um efeito bom, né? Vai atender a demanda ali. Porém, o uso excessivo, e até quando bem utilizado também pode ocorrer, é a resistência, né, dos sobreviventes. Os insetos que acabam sobrevivendo vão passar para a próxima linhagem algum gene aí relacionado à resistência. E vai ficando mais difícil esse controle por via química, né? E o inseticida, a gente tem que lembrar, são componentes químicos que fogem à regra natural. Eles têm uma... Não é não é biodegradável, né? Degradabilidade desses itens, desses compostos. Foge ao ambiente, é mais prolongado. E tem muito componente químico aí que pode fazer mal à saúde, né? Em contato com a água mesmo já dificulta o tratamento de água. Então, é um caso sério, tá? Isso é um problema sério que a humanidade enfrenta. E o que que seria a melhor alternativa? Aí seria falar sobre o controle biológico ou rotações de cultura para estar diversificando o ambiente, né? Trazendo mais fauna para aquele ambiente. E aí tendo um controle natural, um controle biológico. E a gente tem que lembrar também que o solo, quando ele está bem nutrido, né, a planta ela fica mais forte. Então, nem toda praga vai conseguir causar aquele dano econômico, né? E, e até o próprio uso do inseticida químico, mas com as dosagens certas, né, sem extrapolar. Seriam aí algumas alternativas para a gente ter um controle melhor sobre a utilização de inseticidas. Ok? E a última questão, trouxe uma teia alimentar aí bem simples, e eu fiz duas perguntas, né? Indique qual ser produtor da teia alimentar. Ser produtor é o capaz de produzir seu próprio alimento, né? São seres autótrofos. São geralmente as plantas, tá, turma? Então aqui seria o capim, alternativa A. E a outra pergunta aqui da questão era: o que acontece no ambiente se o pássaro anum tiver seus números diminuídos? Qual a consequência para os demais participantes da teia alimentar? Então, na teia alimentar aqui, se eu retiro o anum, se ele sai daqui, né, ele não vai consumir o carrapato. Consequentemente, o número de carrapatos vai aumentar. Os carrapatos são parasitas do boi e causam muitas doenças, né? Para o boi, até para humanos também, enfim, já ia ter um desequilíbrio aqui nesse pedaço de teia alimentar. Se não tiver nenhuma interferência, o número dos bois vai diminuir, capim vai aumentar a quantidade, o gafanhoto vai fazer a festa, vai ter muito capim, e o homem vai ser prejudicado porque vai perder aí o alimento que vem do boi, né? A carne. Então seria uma tragédia total num ambiente aí que não tem, que não, que sofreria esse desequilíbrio, né? Então, para vocês terem uma noção de como o ambiente funciona e quão sensível é o ambiente para algumas mudanças, tá? Então, seria mais ou menos isso as respostas que eu queria nessa atividade avaliativa. Espero que vocês tenham entendido. É isso aí. Muito obrigado.